vocês agora sobre um tema que ele vai começar a se tornar mais presente à medida que o calor chega. O frio termina, aquela época das bronquites, das bronquiolites, das pneumonias diminui e começa a aparecer muito os quadros gastrointestinais, as populares diarreias. Né? O que eu queria contar para vocês é que talvez mais de 70% das diarreias são causadas por vírus. Então, aquela história que o pediatra fala, seu filho está com uma virose, na verdade, isso faz sentido. Existem alguns vírus mais específicos para diarreia. Dentre esses vírus que costumam causar diarreia, eu gostaria de dar destaque para um deles, que muitos de vocês certamente conhecem, que é o rotavírus. Então, a gente sabe que o rotavírus é uma doença viral principalmente intestinal, que pode realmente causar sérios problemas para a criança, principalmente quando essa diarreia é tão forte a ponto de causar uma desidratação. Só que o governo percebeu isso, que a incidência de rotavírus, de fato, era grande e era preocupante. Com isso, a questão de alguns anos, ele instituiu como parte do calendário básico de vacinação a vacina contra o rotavírus. Nós percebemos o seguinte: depois que a vacina contra o rotavírus foi instituída como parte do calendário básico de vacinação, a incidência de diarreia por rotavírus caiu bastante. O problema foi o seguinte: o rotavírus não era e não é o único vírus que causa diarreia. Existem outros vírus, como por exemplo o norovírus, o astrovírus, inclusive outros vírus que causam doenças respiratórias, como por exemplo o adenovírus, que causa o resfriado comum, que podem também causar diarreia. Então a incidência de diarreia por rotavírus diminuiu bastante com a vacina. Porém, a incidência de diarreia por outros vírus continuou presente. Existe um vírus chamado norovírus, que é um vírus que adora dar diarreia em aglomerados de pessoas. Então, existem casos clássicos de surtos de diarreia em navios de cruzeiro, por exemplo, onde muitos desses surtos foram causados por norovírus. Então, você imagina o seguinte: um monte de gente reunida num ambiente fechado, como por exemplo um cruzeiro, né? Uma ou duas pessoas adquirem uma diarreia por vírus, que na maioria das vezes essa diarreia é causada pela contaminação de água ou de alimentos por esses vírus, né? Então você imagina, uma ou duas pessoas que se contaminem por esse vírus são capazes de transmitir diarreia para toda a população que esteja ao seu redor. Então, queria dizer para vocês, de fato, a grande parte das diarreias é causada por vírus. E a melhor maneira que nós temos para combater isso, em primeiro lugar, é tentar manter a higiene o máximo que nós pudermos, principalmente no quesito alimentação. Então é muito importante que os alimentos sejam muito bem lavados, que nós, ao manipularmos os alimentos, lavemos as mãos. É importante também que nós saibamos a origem da água que nós estamos bebendo ou que esteja lavando nossos alimentos. Claro que não existem só os vírus. Claro que não somente os vírus causam diarreia. Existem também outros agentes, as bactérias. Então nós temos aí os vários tipos de Escherichia coli. Nós sabemos que as diarreias causadas por bactérias, por exemplo, diarreias causadas por salmonelas, por shigella, são diarreias que podem ter uma intensidade por vezes muito maior do que diarreias causadas por vírus. E da mesma maneira que os vírus, a melhor maneira de nós nos precavermos contra as diarreias bacterianas é a higiene. De fato, nós mantermos a nossa higiene pessoal e sabemos exatamente os alimentos que nós comemos, a origem desses alimentos e principalmente a origem da água que nós ingerimos e que lavam também, são responsáveis também por lavar esses alimentos. Em relação às crianças, nós sabemos que o risco de desidratação acaba sendo muito maior do que nos adultos. Então, se eu tenho uma criança com diarreia, em primeiro lugar, é muito importante que eu ofereça sempre uma quantidade grande de líquidos para essa criança. Mas que eu observe, por outro lado, se a hidratação dessa criança começa a entrar numa faixa perigosa. Por exemplo, uma criança com diarreia, que fica muito amuadinha, que fica com a boca seca, a língua seca, o olhinho fundo, uma criança que passa a não querer mais ingerir líquido, esse eu aconselho vocês que nesse ponto, de fato, procurem seu pediatra. E o tratamento para diarreia? Como é que nós vamos tratar uma criança com diarreia? Em primeiro lugar, as diarreias por vírus,
exatamente por serem causadas por vírus, são diarreias que costumam ser autolimitadas. O que quer dizer? Enquanto o vírus estiver sendo eliminado, a criança poderá continuar com sintomas da diarreia. À medida que o organismo mesmo vai debelando o vírus, os sintomas da diarreia melhoram. Da mesma maneira, as diarreias causadas por bactérias, a maioria delas também não precisa ser tratada com medicamentos específicos. Tá? Quer dizer, o fato de eu ter uma diarreia, mesmo comprovadamente causada por bactérias, não quer dizer que essa criança ou esse indivíduo vá precisar receber antibióticos. O próprio organismo acaba se encarregando de eliminar o vírus e, consequentemente, de melhorar o quadro de diarreia dessa criança ou mesmo desse adulto. Um ponto importante que eu queria colocar para vocês é o seguinte: um dos fatores que nos defendem de maneira muito importante contra as diarreias é a presença de uma flora intestinal saudável, de uma microbiota saudável. O que é isso? Nós sabemos que no intestino existe uma grande quantidade de bactérias, sendo parte dessas bactérias benéficas, como por exemplo lactobacilos, as bifidobactérias, mas por outro lado também existem bactérias que podem causar doenças, que podem causar diarreia, como por exemplo Escherichia coli, Staphylococcus, Clostridium, enfim, uma série de bactérias. Então, o fato de eu conseguir manter sempre um equilíbrio nessa flora intestinal, quer dizer, bactérias benéficas, conseguindo equilibrar a ação maléfica daquelas bactérias patogênicas, isso vai fazer com que eu fique protegido de eventuais diarreias. O que eu queria destacar nesse aspecto é o seguinte: a partir do momento que uma criança, por exemplo, desenvolve uma diarreia, obrigatoriamente aquele equilíbrio da flora intestinal passou a estar desequilibrado. Então, uma das medidas, não só preventivas para a diarreia, como também para auxiliar a melhora mais rápida da diarreia, é que nós possamos restabelecer o equilíbrio da flora intestinal da criança. Então, muitas vezes, o seu pediatra vai te recomendar o uso de um probiótico. O que é um probiótico? Um probiótico é um conjunto de micro-organismos, de bactérias, por exemplo, benéficas para o intestino, que não vão deixar aquelas bactérias maléficas se proliferarem. Converse um pouquinho mais com o seu pediatra sobre esse assunto, que tenho certeza que você vai ter boas surpresas. Tá bom? Muito obrigado. Se esta rua fosse minha, eu mandava